Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Lioncast. Aqui nós discutimos a estratégia e a rota para você, que é estudante ou recém-formado da área de meio ambiente, entrar e se destacar no mercado de consultoria ambiental e pegar o seu primeiro trabalho em menos de 3 meses. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E no Lioncast de hoje nós vamos discutir como se comportar e se relacionar com o seu primeiro cliente. Show de bola. Então, ó, é o seguinte, eu não sei onde você está escutando a gente, se é pelo YouTube, se é pelo Spotify, se é pelo Deezer, se é pelo iTunes, com certeza a gente vai chegar em algum momento. Nós estamos gravando esse Lioncast hoje, dia 1º de julho de 2020. Você pode estar ouvindo em 2050, né? Porque hoje é assim que funcionam as coisas. Então, para você que não sabe, existe uma gama de outros Lioncast que você deve assistir para você chegar a entender com mais profundidade esse aqui. A gente vai passar por alguns pontos que talvez faça sentido se você assistiu o 3º, 4º, 5º. Então, aconselho veementemente que você entre no nosso YouTube ou no Spotify ou outras plataformas de stream e assistam o Lioncast. E aí, Lai, tudo bom? Show de bola. É muito bom você falar isso porque todos esses podcasts que a gente está fazendo, todos esses Lioncasts, está sendo 100% voltado para vocês mergulhar nesse universo da consultoria ambiental. Muitas vezes a gente escuta muito falar sobre consultoria, mas é difícil a gente ver isso como uma possibilidade realmente de uma carreira quando você é estudante ou recém-formado da área ambiental. E o meu intuito aqui, o nosso intuito aqui nesses Lioncasts é mostrar para você que é possível você ter sucesso, você alcançar sua independência financeira, você conseguir se destacar, ser um profissional de destaque na sua região, ser uma autoridade e ser muito bem remunerado dentro da consultoria ambiental, desde que você tenha um passo a passo, você conheça, tenha clareza da sua jornada. Então, se você tiver isso, qualquer pessoa com um mapa na mão consegue chegar a esse resultado, e esse é o objetivo do nosso trabalho aqui. Perfeito. Então, assim, sobre esse tema, né, como se comportar e se relacionar com o seu primeiro cliente, seu primeiro contrato, significa o final de um ciclo, né, início de outra jornada. Esse ciclo define-se com a prospecção desse cara, né? Então, eu acho que a gente pode fazer um resumo. Tem um podcast específico, aprofundado, que você pode trabalhar e escutar e estudar ele. Mas aqui a gente vai fazer um breve resumo do que seria esse ciclo da prospecção. E aí a gente entra de fato como é que você deve se relacionar com os seus primeiros clientes. Vamos contar histórias aqui, porque e explicar o porquê a comunicação é fundamental nisso, a clareza na comunicação e etc. Então, se você quiser, pode iniciar fazendo um resumo desse ciclo de prospecção, o que é prospectar, como faça bem rápido, porque a gente já tem um conteúdo denso sobre isso e eu quero adentrar de fato no assunto do Lioncast de hoje. Show de bola. Cara, no último Lioncast que a gente gravou, inclusive, nesse momento agora tá no YouTube, eu não sei se vai ficar por muito tempo, tá? Então eu recomendo que você que tá aqui não deixe de assistir todos os Lioncasts, que eu já perdi a conta de quantos Lioncasts já tem até agora, não sei quantos tem, mas não tem garantia de que isso vai ficar para sempre lá. Eventualmente eu posso estar substituindo, tirando uns, colocando outros. A gente tem uma plataforma de treinamento onde os alunos têm acesso a todos os conteúdos. Então, eventualmente, a gente fica tirando alguns conteúdos do YouTube e colocando somente para os alunos. Então, é muito importante você estar atento a isso para você ter a oportunidade de assistir esses episódios gratuitamente aí da sua casa, tá bom? E no último Lioncast que a gente gravou, o tema foi como ganhar dinheiro na consultoria ambiental. E esse tema a gente passou quase 1 hora, passou mais de 50 minutos falando somente sobre isso. Você sai desse Lioncast sabendo o que você tem que fazer hoje, nesse mesmo minuto, para você começar realmente a ganhar dinheiro na consultoria ambiental. E ele resume bem esse primeiro ciclo, que é o ciclo da prospecção e venda, né? Eu sempre falo o seguinte, que o primeiro cliente, o primeiro contrato é o mais importante que você vai ter na sua carreira. Inclusive eu gravei um vídeo no canal do YouTube, que tá aqui no canal do YouTube, para quem tá assistindo pelo YouTube, onde eu falo só sobre isso.
o contrato mais importante da sua carreira. O tema, se eu não me engano, o nome do vídeo é isso. Ou é o contrato ou é o trabalho mais importante. Eu considero, de acordo com a minha experiência, que o primeiro trabalho, o primeiro contrato é o mais importante, porque ele é a porta de entrada para você entender o processo de fechar os outros. Um cliente que você pega, que você faz um trabalho bem feito, que você gera um cliente satisfeito, ele se torna o seu maior vendedor, vamos dizer assim, o seu maior representante. Ele é a pessoa que vai trazer os outros clientes. Uma vez eu fiz um plano de prospecção visando pegar o mercado de lava-jatos aqui da região, que é um mercado muito rico. Aqui tem vários lava-jatos de médio porte, de grande porte. E o segredo para eu fechar 20 contratos com lava-jatos foi ter feito o primeiro. Eu fiz o primeiro, fiz um bom trabalho, o pessoal conheceu o trabalho. Esse cliente satisfeito, ele me indicou para os outros e a gente conseguiu crescer de uma forma assim rápida e significativo por causa de um trabalho que eu fiz. Então eu sempre digo o seguinte: como fechar seu primeiro contrato em menos de 3 meses? Porque o primeiro contrato não quer dizer só que você vai pegar um contrato, quer dizer que você vai aprender a repetir essa parada e sair do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e aí por diante. Eu sempre digo, o primeiro cliente é o mais difícil você conseguir. Depois a coisa fica natural, é um ciclo. É como você falou no início, Vinícius. O primeiro ciclo é o ciclo onde você se prepara para captar esse primeiro cliente. É o ciclo onde você se capacita, que você entende qual é o nicho que você vai atuar, que você entende, você faz sua base de conhecimento prático para poder saber como fazer na prática aqueles trabalhos. Aí você começa a enxergar as oportunidades, das oportunidades. Você faz a prospecção, pega suas primeiras experiências, que é justamente o primeiro contrato. Então a gente tem esse primeiro ciclo, que é o ciclo onde você consegue chegar até o primeiro cliente. E aí começa um novo ciclo, que é um ciclo onde você vai expandir isso aí a partir do próprio cliente satisfeito que você gerou pelo um trabalho bem feito que você fez. Então o grande segredo da parada aqui, de você se destacar na consultoria ambiental, de você realmente fechar trabalhos, fazer trabalhos todo dia, é você fechar o primeiro. E quando você pegar o primeiro cliente, você fazer realmente um trabalho excelente, um trabalho que ele jamais poderia esperar de qualquer outro profissional da área da sua região, da área ambiental, e ele vai ser uma semente que vai atrair vários outros empreendedores dentro aí dessa consultoria. Aí você consegue se destacar. Isso é legal, porque assim, eu acho que aquela velha frase do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. O que acontece? Eu vou explicar porque que eu citei. Eu acho que nesse aspecto de terminar o primeiro trabalho, o natural da pessoa ver de uma forma superficial pô, cara, peguei meu primeiro trabalho, mas talvez o que ele venha a significar comecei a vencer minhas inseguranças, comecei a vencer minha falta de conhecimento sobre o mercado, comecei a dar meus primeiros passos para uma carreira, não é? Então assim, são coisas que superficialmente você não consegue ver, mas profundamente é isso que acontece também no lado interno da pessoa, dos jovens. Você naturalmente vai se sentindo mais confiante. Você naturalmente vai vendo que você está progredindo. É algo que realmente essa frase faz muito sentido. O essencial é invisível aos olhos, porque quando você fecha o primeiro contrato, o que você consegue enxergar é aquele contrato, aquele papel assinado, aquele faturamento que você teve, mas tem muita coisa, até mais importante do que isso, que você não está enxergando, que é a sua capacitação aumentando dentro de você, a sua segurança aumentando dentro de você, você entendendo o processo, isso se torna natural, é como aprender uma língua nova, vamos dizer assim. Chega no momento do seu aprendizado que as coisas começam a ser naturais para você, que você escuta, sei lá, assiste um filme em inglês, por exemplo, e a parada começa a fluir melhor para você, mesmo que você nem perceba. Às vezes eu tô tendo muito contato com o inglês ultimamente, às vezes eu tô assistindo um filme legendado e às vezes eu nem leio a legenda e eu já entendo aquilo ali, às vezes eu nem me toco que eu tô entendendo sem nem ler a legenda, tá? Então é uma coisa que vai sendo natural e tudo é invisível aos olhos, porque isso vai acontecendo dentro de você sem que você necessariamente perceba, e é a parada que é importante, é isso que faz nós profissionais se mantermos no mercado no médio e no longo prazo.
Porque é essa a parada que você tem que pensar. Na sua carreira. Sua carreira não se resume a um ano, a um mês, 2 meses, a um contrato. É a sua vida profissional. Tá? Então, isso você vai crescendo, você vai se desenvolvendo. E esse processo de fechar contratos começa do primeiro e se torna natural para você. Perfeito, então tudo bem. A gente conseguiu fazer um breve resumo desse ciclo do que a gente falou no podcast passado, para adentrar um pouco no pós desse ciclo, né, de prospecção. E aí, o que eu acho interessante da gente falar é que a necessidade da criação da empresa para resolver um problema da sociedade. Show de bola. Da empresa, do serviço, etc e tal. Seja você criando uma empresa ou trabalhando como autônomo. Prestação de serviço ou venda de produto, a mesma coisa. Show. É para resolver algum tipo de problema. Se você encontrou uma pessoa que tem esse tipo de problema, então naturalmente casou-se ali uma aliança entre tô precisando disso e eu consigo resolver isso, né? E agora nós vamos entrar no problema em si e tem como resolver esse problema. Agora a gente tem um problema para resolver. E o problema não é só resolver aquela pendência, mas deixar os dois lados satisfeitos. Como é que você via isso antes? Como é que você tratava isso após pegar um cliente? Seja em aspectos técnicos ou aspectos de relacionamento com eles. Cara, eu sempre parti do ponto de vista seguinte. A partir do momento que eu conectei uma solução a um problema, ou seja, que eu fiz uma venda, ou seja, que eu peguei um cliente, aquele problema do cliente não é mais só um problema do cliente, é um problema meu também. Então eu tenho meus problemas e quando eu tenho um problema eu vou atrás de resolver, a prioridade é resolver esse problema. Então quando eu fecho um contrato, aquele problema se torna meu, então eu sinto as dores daquele problema também. É isso, a parada de você conectar, é isso que faz você fazer um bom trabalho, você realmente se importar. Eu acho que a palavra-chave para você fazer um excelente trabalho para um cliente seu, para ele se tornar o seu maior fã, o seu maior vendedor, o seu maior atrativo de outros clientes, é você se importar realmente como se o problema fosse seu. Então, trazendo para o licenciamento ambiental aqui, vamos dizer que o cara tá com a indústria dele, tá? E por algum motivo ele começou a operar a indústria dele sem licença, por algum motivo. Tá? Ou porque não sabia, ou porque achava que era caro demais, ou porque não entendia que precisava, enfim, por algum motivo ele não foi atrás de licenciar. Só que em algum momento da trajetória dele, ele viu que era necessário essa licença, então ele me procurou e eu disse, olha, eu consigo resolver. E ele disse, cara, eu preciso dessa licença porque eu preciso tirar um financiamento no banco e o banco me exigiu essa licença. Ou então, cara, um fiscal foi lá na minha empresa e eu tô, cara, com esse problema para resolver. Então, o primeiro passo eu consigo resolver esse problema? O primeiro passo é esse, porque se eu não conseguir ajudar, eu prefiro não fechar um negócio, eu prefiro não fechar um contrato, eu prefiro dizer um não do que dizer um sim e não conseguir resolver. Então, o primeiro ponto já é se importar. Eu consigo ajudar essa pessoa? É entender o que ele precisa e ter a humildade de reconhecer se eu posso ou não ajudar aquela pessoa. E ser sincero. Dizer, olha, cara, eu posso te ajudar. Então, cara, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar, mas pode ser que essa pessoa consiga, mas eu vou te ajudar a encontrar alguém que possa te ajudar, porque eu infelizmente não consigo. Então é você ser sincero e você se importar, você começar a trazer esse problema pra você, como se fosse seu também, entendeu? Então a parada começa daí, esse é o ponto chave de você fazer um excelente trabalho, você se importar. Então, à medida que você se importa com o problema daquele empreendedor, você automaticamente vai buscar as melhores soluções, como se o problema fosse seu. Então, qual é a melhor solução? Aí você começa a pensar, aí já entra uma parada técnica, né? Lembrando que fazer o primeiro trabalho, ele não é o início, na minha opinião. Ele é o segundo ciclo, vamos dizer assim. Tem um primeiro ciclo que a gente falou no início desse Lioncast, que é você se capacitar, você precisa entender como trabalhar na prática, pelo menos ter uma base. Claro que a gente só aprende fazendo, mas para a gente aprender fazendo, primeiro a gente tem que ter uma base. Tá? Eu sempre gosto de falar aquela analogia do piloto de avião. Antes dele começar a voar, ele faz um monte de simulações para ele ter uma base. Porque se ele pegar um avião, mesmo que tenha um monte de professor ensinando, talvez os números, os índices de acidentes de avião fossem bem maior do que é hoje. Então a galera faz um monte de simulação para ter uma base. Então você também tem que fazer essas simulações.
Você tem que ter essa base bem formada. E isso você consegue aprendendo com quem faz. Então esse é o primeiro ciclo. A partir desse primeiro ciclo, aí você vai começar, quando você pegar o seu primeiro contrato, é dizer o seguinte: pronto, esse problema agora é meu também. E eu falo isso pro cliente. Ó, a partir de hoje esse problema também é meu. Então é assim que a gente vai resolver. É se importar. A palavra-chave, na minha opinião, é se importe com o seu cliente. E eu acho que essa posição que você fala sobre assim que eu fecho com ele, eu falo agora o problema é meu, gera mais credibilidade e autoridade da sua parte, porque é meio que você tira o peso das costas dele e coloca na sua. Exatamente, então, é uma garantia que você dá também. Pode ser uma forma de garantia. A gente pode até fazer um podcast depois aprofundando nesse assunto, né? Show de bola. Como fazer uma oferta para o seu cliente. Garantia é interessante também, e conexão. Você se conecta, quando o cara vê que você tá ali e você tá querendo resolver o problema como se fosse seu, você gera uma conexão muito grande. Daqui a pouco o cara começa a falar dos negócios dele pra você, o cara começa a falar dos planos dele pra você, porque é como se você fosse da família dele. Eu tenho clientes que me convidam para aniversário, que me convidam para sair, que perguntam, que falam comigo no final de semana: e aí, como é que tá as coisas e tal? E aí, você já fez aqui o que você tava querendo fazer? Porque gera uma conexão muito grande. Você tá ali, o cara sente que você tá ali com ele para resolver as paradas dele. Então, acho que esse é uma coisa fundamental, você realmente se importar. Você tinha muita dificuldade no início? Como é que foi o início disso? Cara, seus primeiros clientes? Nos meus primeiros clientes, eu sempre tive essa noção que eu tinha que me importar a ponto de o problema também ser meu. Porque eu sempre tive essa noção. Desde quando eu estava na empresa, trabalhando carteira assinada, eu via isso acontecendo, eu conseguia entender que isso é importante, tá? E quando eu saí da empresa e fechei os meus primeiros contratos por conta própria, não foi diferente. Mas o que me dava, na época, no início, o que me dava mais medo, vamos dizer assim, era realmente saber se eu posso ajudar naquele caso ou não. Porque quando eu comecei, eu tinha realmente a prática da empresa, mas não era como eu à frente da parada. Então eu ficava nos bastidores, vamos dizer assim. Eu fazia projetos ambientais, ficava nos bastidores. Eu não ia pra frente de batalha, pra frente assim, cara a cara com os técnicos do órgão. Não era a minha pessoa como o responsável por resolver aquilo. Então as coisas mudam, né? A coisa é diferente. Então eu tinha essa dificuldade. Eu achava, por exemplo, que eu tinha que procurar ter algum tipo de amizade dentro dos órgãos, para eles poderem me escutar melhor, para eu poder ter algum... Eu pensava inclusive que eu tinha que ter algum tipo de influência dentro dos órgãos para que os meus clientes fossem melhor atendidos. Então essa foi a minha primeira barreira. Com o tempo, né, executando os trabalhos, eu vi que isso era uma crença limitante da minha parte. Até hoje eu não precisei cultivar e não tenho qualquer tipo de influência com nenhum órgão ambiental, qualquer tipo de influência que vá além da influência, vamos dizer assim, íntegra e legal que deve existir dentro de qualquer órgão. E isso em nenhum momento me impediu de prestar um excelente serviço. E inclusive isso não me impediu de ser admirado pelos próprios técnicos dos órgãos, tá? De ser admirado pelos próprios secretários de meio ambiente de muitos municípios que eu tive contato. Porque a melhor forma de você conquistar esse respeito, né? Eu falo de que você tem que conquistar um respeito. E a forma que você tem que conquistar o respeito é realmente fazendo um trabalho de forma íntegra, um trabalho correto. Não é sabendo de tudo, mas é sendo transparente com as pessoas. E isso todo mundo é capaz de ser. Todo mundo é capaz de ser transparente, de ser íntegro. Então, eu sempre levei minha carreira dessa forma, nunca precisei ter nenhum tipo de influência, nunca precisei ter nenhum tipo de panelinha dentro dos órgãos. Muita gente que está me escutando aqui talvez tenha pensado algum dia que precisava disso. Eu escutei muitas vezes isso de colegas da faculdade. Não, para você ser consultor ambiental, você tem que ter amizade entre os órgãos, porque senão a licença não sai nunca. Cara, isso é crença limitante. Isso é mito. A consultoria ambiental na prática não funciona assim, tá? E eu tô na minha carreira todos esses anos trabalhando dessa forma e minha empresa só cresce, meus trabalhos só crescem. Então o que você precisa é se capacitar. O que você precisa é entender o que você faz e se importar realmente com o problema dos seus clientes. Perfeito, perfeito. Eu queria saber agora o que você aconselha
nos primeiros dias após a reunião, após o fechamento já, como é que deve proceder toda essa parte de relacionamento no sentido de, planilhamento de reuniões semanais, planilhamento de que você vai apresentar os dados do que está sendo feito, do que não está. Essa questão mais técnica, como é que você aborda? Como é que você deixa claro a comunicação do que será feito, do que não será feito? Talvez Ótimo. isso entre em um aspecto mais contratual, mas de uma forma ou de outra é questão de comunicação. O relacionamento é comunicação com o cliente. Às vezes, uma neblina nessa comunicação pode causar prejuízo para ambas as partes, né? Com certeza. Então, quais caminhos você tenta deixar claro na parte de apresentação técnica do que está sendo feito, do que não está, na parte do que é sua parte, do que é minha parte, como é que funciona assim? Show de bola. Cara, o contato mais importante que você vai ter com o cliente é o primeiro. É o mais importante. Até tem um velho ditado, né? A primeira impressão é que fica. Exatamente. O contato mais importante, anota aí, o contato mais importante que você vai ter com o seu cliente é o primeiro. E olha que eu tenho clientes que estão comigo há mais de 4 anos. Mas o mais importante contato pessoal que eu tive foi o primeiro. Por quê? Total. Porque o primeiro contato, a primeira reunião, vai ser onde você vai entender qual é o problema que ele está passando, entender como é que você pode ajudar e alinhar as expectativas dele quanto ao seu trabalho e ao que você vai entregar de resultado para ele. Então eu recebo muita pergunta do seguinte: Lion, o que é que eu tenho que fazer na primeira reunião? Lion, como é que eu devo me comportar na primeira reunião? Cara, a primeira reunião é mais importante. Por quê? O que é que você tem que fazer na primeira reunião? Uma palavra: entender. Você precisa entender. Numa primeira reunião, quem tem que falar mais não é você. Quem tem que falar mais é o cliente. Resumindo, cala a boca e escuta. Cala a boca e escuta, velho. Cala a boca e escuta. Eu já cometi esse erro várias vezes. Chegar na primeira reunião e começar a falar e argumentar e explicar. E passei meia hora falando, cara, e o cara não falou nada. O cara não falou nada. Então, onde é que tá o me importar nessa situação? Onde é que eu tô me importando? Então, primeira reunião é entender o que o cliente precisa. Entender e saber realmente, ter esse olhar de entender realmente o que ele precisa, não só o que ele está falando. Porque às vezes o empreendedor, ele nem sabe dizer direito qual é o problema que ele está tendo. Tá? Ele é tão leigo que ele não sabe dizer exatamente o que está acontecendo. Uma vez eu fui com uma primeira reunião num dono de uma indústria. E ele me procurou porque ele me disse assim: eu tô com um problema na papelada aqui, eu tô com um problema na papelada dos documentos aqui, você pode vir aqui conversar? Posso. Cheguei lá e disse: tá, qual é o seu problema? E aí ele veio falando: não, é porque deixou de entregar um documento, e aí eu tô aqui com meus documentos desatualizados. Aí, quando ele tava me falando, eu já consegui entender que ele não tava conseguindo transmitir o real problema dele. Então, qual é o meu comportamento nessa reunião? É saber identificar qual é o real problema dele. Como é que você consegue fazer isso? Se capacitando, aprendendo, fazendo sua base de conhecimento prático. No final da reunião eu entendi que o problema dele estava na renovação da licença ambiental, que não estava em dias, e uns relatórios que não foram entregues no prazo. Ele nunca ia saber que o problema dele era esse. Ele jamais ia saber que o problema dele era esse. A única coisa que ele sabia é que que estava com problema, que estava com papelada errada. Entendeu? Então é escutar. Ele passou meia hora falando e eu só escutando. E quando chegou a minha hora de falar, eu expliquei: olha, seu problema é esse, e aqui a gente vai resolver dessa forma. O que você acha? A gente vai fazer isso. Semana que vem eu vou vir com a minha equipe, a gente vai fazer. Então a primeira reunião é para isso, é para você entender o problema, saber se você pode resolver esse problema e mostrar para ele de forma simples e direta, de uma forma que ele entenda como você vai resolver esse problema. Outro erro que eu vejo que é gravíssimo é
você querer dar uma aula para o seu cliente. Olha, aqui tem que fazer um PGRS. O PGRS é um projeto que você tem que fazer de acordo com a Lei 12.305, que não sei o que, e começa a explicar que a gente vai ter que fazer uma composição gravimétrica dos seus resíduos, os resíduos classe 1 e 2. Cara, isso aí, o cliente não quer saber disso, ele nem sabe o que você está falando, você está falando grego para o cliente, cara. Então você tem que ter uma linguagem clara, objetiva e simples. Olha, aqui a gente vai resolver dessa forma. Dia tal, ou então amanhã, ou então semana que vem, na terça-feira, eu vou vir com a minha equipe, a gente vai fazer uns trabalhos de campo aqui. Vai coletar uns dados. Quando for dia tal, a gente vai protocolar esse relatório que está atrasado lá. No dia tal, mais ou menos, a gente vai ter esse protocolo. Com esse protocolo eu vou lhe entregar, a gente vai encaminhar. É assim, é uma coisa direta. Então, a primeira reunião, resumindo, é isso. É entender o problema, entender se você consegue resolver e explicar para o cliente, de forma simples e objetiva, como você vai fazer, com um cronograma, com datas, com coisas plausíveis, para que ele entenda, para que você demonstre autoridade para ele, que ele entenda que você pode resolver realmente aquilo ali. Então, perfeito. Assim, trazendo para, sei lá, 2 palavras, a primeira reunião é diagnosticar e planejar. Show de bola. E alinhar as expectativas, mostrar o que você vai fazer, como você vai fazer e qual o resultado que você vai ter, que é o como, né? Como você vai resolver aquele problema. Então você consegue alinhar todas as expectativas, você evita que por exemplo, ele entenda errado alguma coisa que você falou, que tenha problemas na comunicação. Você tem que ser claro, tem que perguntar, você está entendendo? Você entendeu bem isso aqui? Pronto, é isso que eu vou te entregar. Dessa forma você vai evitar constrangimentos com o cliente, vai evitar mal entender. Não, mas você disse isso e fez isso. Você evita isso, tá? Sabe uma coisa que é legal também, que eu aprendi na prática? Hoje em dia, às vezes, tá tendo muita reunião via Zoom, online e tal. Meet, Zoom, enfim. O legal, você pode gravar essas reuniões e depois fazer um bloco de notas e passar isso para um PDF. E aí depois você pode enviar para ele o resumo da reunião. A gente falou sobre isso, a gente tratou sobre aquilo outro, a gente planejou assim, assim, assado. Assim as duas partes ficam seguras do que foi feito, o que não foi, qual foi o caminho que foi traçado. Isso assim. Hoje eu uso muito isso, porque deixa mais fácil o que foi e o que não foi, sabe? Show de bola. É muito importante isso, porque hoje em dia eu tô fazendo muitas reuniões por videoconferência, até com clientes que são aqui da minha cidade, por segurança, por comodidade. Hoje em dia tá todo mundo familiarizado com esse universo mais digital. Essa pandemia nos ensinou que é importante a gente se atentar para isso. Ela nos obrigou. Nos ensinou e nos obrigou. Livre, espontânea opressão. Foi. E aí, e isso é bom, querendo ou não, isso foi muito bom. Nesse sentido, teve um avanço, né? Porque a comunicação ficou melhor, a conversa ficou melhor também. Então acabou que teve esse avanço. Então eu sempre gravo minhas reuniões e sempre coloco lá no meu canal do YouTube como não listado, só para quem tiver acesso com o link, para poder o cliente ter acesso ao que a gente conversou. Isso é muito importante também. E aí a gente entra numa parada interessante, que é a questão do contrato, né? Muita gente me pergunta sobre contratos, o que é um contrato, como fazer um contrato. Geralmente o pessoal tem medo desse nome, contrato. Então, né? Às vezes, até legal depois a gente fazer um podcast sobre contratos, né? Modelos de contrato para negócios ambientais. Show de bola. Mas o contrato, resumindo, nada mais é do que uma formalização dessa primeira reunião que você fez. Então você faz uma primeira reunião, não quer dizer que da primeira reunião já vai obrigatoriamente sair um contrato, mas a primeira reunião é o andamento para um fechamento de um negócio. Como fechamento um acordo, de um alinhamento acordo. De um comum acordo. É um alinhamento de um acordo. Às vezes você vai para uma reunião, tem que fazer outra reunião. É natural isso acontecer. Sim. Contrato vem de relacionamento. Às vezes no primeiro contrato o cara já quer fechar. Depende muito de como tá a dor dele naquele momento, como tá a urgência. Depende muito de como você pega aquele problema e mostra para ele que é uma coisa urgente, mas não necessariamente no primeiro contrato, no primeiro acordo, na primeira reunião você já tem que sair com o contrato, não quer dizer, mas essas reuniões é o andamento para um fechamento de um acordo, e o contrato nada mais é do que você colocar no papel aquilo que foi acordado na reunião. Então não tem nada de complicado, não tem nada de difícil, não tem nada de espetacular, você vai colocar no papel o que você vai fazer, como você vai fazer, exatamente o passo a passo da primeira reunião, só que num papel que vai ser assinado. Já que você tocou no assunto de contrato, se você quiser
ver a gente discutindo, até, sei lá, trazendo modelos de contrato, coloca aqui nos comentários, se estiver assistindo pelo YouTube, tá? Coloca aqui nos comentários. Quero um Lioncast sobre contratos na consultoria ambiental. Perfeito, vai ser legal, da hora. Show. A gente pode colocar aqui no comentário. Criar uns PDFs, disponibilizar pra vocês baixarem e tal, enfim. Show de bola. Legal. Deixa eu te perguntar, o que você acha, quais são os pontos mais importantes após o fechamento do contrato no quesito de planejamento técnico e apresentação da execução de cada etapa? Por exemplo, fechamos um LI, um LO, um projeto que seja, projeto X. E aquele projeto, para realizar, exige um processo, início, meio e fim. Como é que você montaria e apresentaria para ele? Vou tentar especificar mais ainda o exemplo. Montei todo o projeto, a gente vai precisar disso, toda essa etapa de planejamento. E aí as etapas estão sendo efetuadas, efetivamente executadas, ok? E aí como é que funciona todo esse relacionamento? Assim, terminei agora, esse X, isso, aquilo, outro. O tempo disso, como é que funciona essas reuniões? É semanal, é mensal? É só pelo WhatsApp? Como é que você faz isso hoje? Cara, cada caso é um caso. Na execução de trabalho, existem 2 tipos de clientes dentro do licenciamento, da consultoria ambiental voltada para licenciamento. Eu identifiquei, durante a minha experiência, que existem 2 tipos de clientes. Daria outro podcast também, né? Os tipos de clientes na consultoria ambiental. Show. Primeiro cliente, o cara que quer saber tudo. O cara que quer saber o que está acontecendo. E quer estar por dentro de tudo. Então esse cara, ele quer saber o que você está fazendo, quando você está fazendo, o que está faltando, como vai ser, ele quer saber tudo. E tem o segundo cara, que é o cara que diz o seguinte, resolva aí, se precisar de alguma coisa me avise. Pronto. Então, você como consultor ambiental, você tem que saber lidar com esses 2 tipos de clientes. Como você identifica se o cliente que você está conversando é o tipo 1 ou tipo 2? Na primeira reunião. Na primeira reunião você identifica isso. Pela forma que ele conversa, pela forma com que ele trata com você. E se você não conseguir identificar isso de uma forma natural, você pode perguntar. Eu já perguntei várias vezes. Cara, como é que você gosta de ficar sabendo dos trabalhos? Você quer que eu fique lhe comunicando toda vez que for fazer algum trabalho, toda vez que eu der entrada em algum processo? Ou você só quer mesmo saber se eu precisar de algum documento, se for alguma coisa mais de eu precisar que você venha até aqui, por exemplo? Como é que você gosta de ser informado sobre esse processo? Então eu pergunto, porque eu já tive casos que eu fiquei informando tanto ao cliente, que o cliente chegou para mim e disse o seguinte: olha, eu não quero saber se você vai fazer o projeto A ou B, se eu vou ser multado. Resolva, se tiver algum problema, resolva. Se precisar de algum documento, você pode ligar pro meu contador que ele vai lhe entregar. Pronto. Tem cliente que é assim, velho. Então você tem que saber lidar com isso. Então, para evitar esse tipo, que não foi nada ruim, vamos dizer assim, mas foi algo que poderia ser evitado, vamos dizer assim, né? Então, para evitar que isso aconteça, eu pergunto pro cliente: como é que você gosta de ser informado? Tem cliente que quer saber toda hora tudo que eu tô fazendo. E aí, deu certo? E aí, não sei o que, quer que todo dia eu mando uma mensagem para ele, porque hoje o meu modelo de negócio, o modelo de negócio que eu ensino para os meus alunos é um modelo de recorrência. É um modelo onde você tem pagamentos mensais. Não você fecha um contrato ali, outro ali, um daqui a 2 meses, daqui a 5 meses, não. Todos os dias tem dinheiro entrando, todos os meses você sabe mais ou menos quanto é que você vai receber, você tem uma previsibilidade dentro do seu fluxo de caixa. Isso aí já pode ser outro podcast, inclusive, né? Modelos de negócio. Eu vou muito pela recorrência, tá? Então, se é recorrência, o cliente está pagando mensalmente. Se ele está pagando mensalmente, então ele tem que ter uma contrapartida. Agora, alguns clientes gostam de ter essa contrapartida de uma forma mais intensa e outros clientes nem tanto. Então, na execução do trabalho, eu identifico qual tipo de cliente é aquele que eu estou fazendo o trabalho. Se for um cliente que quer saber de tudo, aí todos os dias eu estou em contato com ele, a gente tem uma comunicação pelo WhatsApp. Geralmente o cliente que quer saber de tudo é um cara muito comunicativo, é um cara muito rápido, vamos dizer assim. Então, o WhatsApp é uma excelente ferramenta de comunicação. Então eu uso muito o WhatsApp. Muitos dos meus clientes se comunicam comigo pelo WhatsApp. Preferem pelo WhatsApp do que até ligar, até por ligação, até do que por e-mail.
Eu gosto do e-mail porque o e-mail é uma parada mais formal, até para servir como prova. Se eu precisar, por exemplo, eu estou exigindo uma documentação, eu estou solicitando uma documentação do cliente e ele demora para me entregar, consequentemente o processo vai ser prejudicado, os trabalhos vão ser prejudicados. Sim. Então eu gosto de mandar um e-mail para poder deixar claro a data que eu enviei, para ele ver que realmente o problema está sendo uma coisa de uma contrapartida dele para mim. Porque é importante você entender o seguinte: a eficiência do trabalho depende dos dois, não depende só de você. Não adianta você querer fazer um excelente trabalho se o cliente não está se importando com aquilo, e nem o contrário. Então você tem que deixar isso claro, inclusive na primeira reunião. É a via de mão dupla. As coisas só vão fluir se os dois trabalharem em parceria, mas você tá ali para facilitar a vida dele. Então, se, por exemplo, eu digo sempre o seguinte: olha, se eu pedir um documento para você e você me mandar de uma forma rápida, isso aqui vai sair com tantos meses. Eu vou resolver isso aqui com tanto tempo. Então eu tô colocando ele no jogo também. Sim. Entendeu? Então essa é uma parada interessante, identificar esses dois tipos de clientes. No tipo de cliente 1, todos os dias ou pelo menos a cada 2 dias, um dia sim, um dia não, eu tô falando com ele. Falando o quê? Dizendo como é que os trabalhos estão acontecendo. Olha, dia tal eu vou mandar um engenheiro, vou mandar uma equipe aí pro seu empreendimento. Às vezes sou eu mesmo que vou. Mas eu digo, eu vou mandar uma equipe porque eu tenho um pessoal que trabalha comigo, tem uns estagiários, tenho alguns técnicos. Então eu posso ir, eu posso pedir para alguém ir. Então já é uma questão de segurança pro cliente. Ó, dia tal vai uma pessoa aí. Tem alguém para atender? Tem alguém para receber o pessoal? Então é uma forma de você mostrar que está fazendo o trabalho. É uma forma dele ver que você está fazendo o trabalho. E ele vendo que você está fazendo o trabalho, você vai evitar aquela parada que eu já passei também e que já vi muitos colegas passando, que é o cara dizer que está pagando, mas eu não estou fazendo nada. Mas não, você não está fazendo nada. Às vezes você está fazendo, mas você não está deixando claro. Às vezes você está fazendo, mas o cliente não está vendo o que você está fazendo. Então ele só vai falar o que ele está vendo. Então você tem que mostrar. Agora, como eu falei, tem cliente que quer saber tudo todos os dias e tem cliente que não se importa muito com isso. Eu tenho clientes, bons clientes, que assim, a comunicação é quando realmente é muito necessário, quando ele está com alguma dúvida. São clientes que são muito ocupados, que estão viajando sempre. Então ele fala, ó, cara, se precisar de alguma coisa, resolve aí. Se for uma coisa extra do contrato, você pode fazer e falar lá com a minha secretária que a gente acerta. Eu confio em você e tal. E tá tudo certo. Então é você ter uma comunicação clara e você sempre fazer coisas plausíveis. Não é eu vou fazer, é eu vou fazer tal dia. Eu vou entregar tal dia e isso vai sair. É claro que é quando você tiver controle, né? Você não tem controle de quando uma licença vai sair, mas você tem controle de quando você vai dar entrada naquele processo. Sim, total. Entendeu? Então tem gente que fala o seguinte: olha, eu tô fazendo, assim que eu terminar eu te aviso. Isso aí é uma comunicação extremamente ineficiente com o cliente. O cliente não gosta de ouvir isso. O cliente gosta de ouvir o seguinte: olha, eu tô fazendo na sexta-feira eu vou entregar. Até a sexta-feira à tarde eu te mando o protocolo. Aí é uma comunicação plausibilidade. Você fazer um negócio, né? Você ser uma coisa específica, tangível, para ele enxergar aquilo ali. Né? Eu tô fazendo, tá fazendo, vai entregar quando, vai mandar quando, não sei. Fica uma coisa muito duvidosa. Então, como resumo, né? É assim que você tem que tocar o planejamento da execução dos seus trabalhos. Então vamos lá, vamos entender. A gente está chegando na nossa hora, mas vamos tentar fazer um resumo do que é isso tudo que a gente está falando. De uma forma ou de outra, eu acho que a gente aprende mais quando há um passo a passo, um sistema, um método, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, avaliação, né? Diagnóstico, entender. Diagnóstico e planejamento. São 2 pilares dentro de uma etapa. Depois a gente passa para a execução, que é baseado nesse planejamento do que vai ser feito, em quanto tempo vai ser feito e como precisa ser feito. Qual o cronograma claro, né, daquilo ali. Perfeito. E aí, depois dessa parte da execução, naturalmente, e a cada etapa que foi executado, etapa 1, etapa 2, etapa 3, é feito a apresentação desses resultados, do que foi feito, do que falta para terminar, enfim. Vocês estão entendendo, né? Depois a gente pode fazer até um mapa mental disso aqui e disponibilizar. Vão anotando aí, pra vocês baixar. Vai anotando, vamos voltar. Pega papel, sai do Instagram, sai do WhatsApp, presta atenção aqui. Vamos lá. Primeiro passo, diagnóstico e planejamento.
Diagnóstico, entender o que é a doença ali, quais são os sintomas e qual é a doença. Sintoma, doença, diagnóstico, pega isso. Depois a gente passa pro planejamento. O que é o planejamento? Qual o caminho que você vai usar e quais os medicamentos que você vai usar e em quantas horas. Qual o momento para resolver aquela doença. Aquela doença. Vamos lá, a gente tá tentando fazer uma analogia para ficar mais prático para vocês. Depois a gente passa para a etapa de execução, que é tal hora eu preciso tomar remédio X, tal hora Y, tal hora Z, tarará. E vamos apresentando os resultados disso. Primeira etapa, ó, o resultado foi esse. Se não concluiu, eu preciso disso para concluir. Faz reuniões, faz anotações em PDFs para deixar isso claro para todo mundo, para as duas partes. Documenta tudo isso. Documenta tudo. E agora a gente entra numa etapa final de conclusão. Beleza? Então a gente chega no final de todo o processo, seja um projeto específico, que há a possibilidade de se tornar esse cara recorrente. Depois a gente pode falar nisso em modelos de negócio. Ok? Mas vamos lá, passou. E agora entra na fase de fechamento de todas as etapas, que é a fase de conclusão do projeto dos trabalhos e apresentação dos resultados. Fala um pouquinho sobre isso. Cara, sempre na etapa de planejamento, você já vai setar as expectativas do resultado que você vai gerar. Então, durante o trabalho de licenciamento, geralmente são trabalhos longos. Geralmente você tem trabalhos longos. Algumas raras exceções, você tem trabalhos que terminam em 2, 3 meses. Geralmente os trabalhos duram 6, 7 meses, dependendo do caso, até um ano, mesmo não sendo uma mensalidade, tá? Então, você tem trabalhos longos. Então, ao longo do período, você vai gerar vários sub-resultados, vamos dizer assim. E esses sub-resultados precisam estar sempre claros para o cliente. Sim. Muito claros, entendeu? Claro que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Vão acontecer situações que você não estava prevendo. Certeza. Com o tempo, com a experiência, você vai começar a prever situações, se antecipar melhor. Mas esses imprevistos não podem comprometer o nível de resultado que você prometeu a dar ao seu cliente. Ele pode influenciar. Por exemplo, você prometeu que ia entregar um trabalho com 3 dias. Só que aconteceu um problema. Vamos dizer que você tinha que ir para o campo. Começou a chover. Teve um problema no seu carro. O carro que você alugou para fazer o trabalho. Cara, é comunicação. O cliente, ele também passa por imprevistos. Então ele vai entender desde que você fale, que você explique, que você traga a solução. Não diga aí, deu um problema no meu carro, eu não consegui ir. Mas ó, eu tive um problema no carro, mas eu já consegui outro. Eu só não vou conseguir hoje, mas amanhã eu vou. Comunica isso pro cliente. Até porque eu acho que ocasião específica você trata de maneira específica. Exatamente. Então vai acontecer essa parada de um imprevisto ou outro. Mas você tem que trabalhar para reduzir ao máximo. E com o tempo, naturalmente, você vai começar a se antecipar com essas situações. Olha, eu vou, ao invés de eu ir esse horário, eu vou um pouco mais cedo, porque no caminho pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e aí você consegue evitar que esses imprevistos aconteçam. Então, durante o processo do trabalho, você tem vários sub-resultados. E a tendência, se você seguir o modelo de negócio voltado para a recorrência, que é o modelo do método LPCA que eu ensino para meus alunos, a tendência é que nunca chegue necessariamente a um fim do trabalho. É como eu falei, eu tenho clientes que estão há 4 anos comigo, há 5 anos comigo, e até hoje eu tenho trabalhos para fazer, não chegou a uma conclusão, a um fim. Um fim para mim é quando você encerra o contrato, entendeu? Então você tem como colocar isso a longo prazo com cada cliente, desde que você saiba trabalhar isso. Você saiba mostrar a necessidade de estar sempre do seu lado, do cliente estar sempre do seu lado, para que ele se mantenha seguro, para que ele se mantenha com aqueles benefícios que o seu trabalho traz, que não é o bastante só aqueles 2 meses, que aqueles 2 meses resolveu parte do problema, mas que é importante ter uma continuação para evitar que outros problemas surjam. Tá? Então, isso é um modelo de negócio que eu ensino. Então, é importante entender, sempre vai haver resultados no seu trabalho. Todo trabalho que você vai fazer vai gerar resultado, e os trabalhos são, assim,
4, 5, 6, 7, 8 meses. Então a comunicação é muito importante. E uma das grandes palavras-chave para você realmente fazer um excelente trabalho e transformar aquele cliente num fã seu, de modo que ele vai trazer mais e mais clientes para você, é você entregar mais do que você prometeu. O nome disso é over delivery. Over delivery, você entregar mais do que você ofereceu. E que a gente não quer falar technique case, mas vamos lá. Tem gente me ligando, deixa eu fechar de novo. Falando technique de novo, case, todo Lioncast agora, o Vinícius tá recebendo ligações. Mano, eu botei em silencioso a chamada, eu lhe mostro, mas liga e chama alto. Mas vamos lá. Aquele filme do Matrix, né? Que o cara bota no silencioso e a ligação... Deixa eu falar technique case pra me apresentar um pouco. Quando lá fala sobre conexão, no technique case do marketing chama rapport. Você se colocar ouvir o cara e se colocar na situação de fato de resolver o problema dele, de estar ali presente para aquilo, né? E essa questão de entregar mais do que aquilo que você falou que ia entregar, se chama over delivery, né? Para você causar um efeito uau, o cara fez mais do que ele diria que ia fazer. Isso vai gerar mais credibilidade, mais autoridade, mais conexão. Então é importante demais. E é interessante que você não precisa necessariamente planejar o seu over delivery, o seu entregar mais do que prometeu na hora do contrato. Quando você está fazendo os trabalhos, a tendência é que você se aproxime mais do cliente, e se aproximando mais do cliente, você vai entender mais dos problemas externos que ele tem, sem ser só aquilo que ele conversou com você. Às vezes o cara tem um outro negócio, às vezes o primo do cara tem um negócio. Aí quando você começa a identificar isso aí, você começa a enxergar as possibilidades de entregar algo a mais do que você prometeu. Às vezes o fato de você prometer um projeto com 30 dias e entregar com 15 já é um over delivery. Você resolveu o cara na metade do tempo, o cara nem estava esperando que você fosse resolver tão rápido, entendeu? Às vezes você apresentar para ele um relatório um relatório que vai fazer ele ter mais organização dentro da empresa dele, é um over delivery. Vou contar uma história aqui. Eu fechei um contrato uma vez com um cara de extração mineral, que o cara era assim, era muito simples. A maioria dos empreendedores, pequenos e médios negócios de mineração, são caras assim, simples, que conversam com você normal. Sim. Não tem uma grande estrutura de um negócio, mas são pessoas que trabalham, que faturam, que vendem muito, entendeu? E eu percebi durante o trabalho que ele estava com um pouco de dificuldade. Era um senhor de mais ou menos uns 48 anos, 50 anos, se eu não me engano, mais ou menos por isso. Ele tinha dificuldade em organizar as entradas e saídas da empresa dele. Por exemplo, ele não sabia dizer muito bem quantas carradas de areia saíram naquele dia, era uma extração de areia. Não sabia dizer muito bem quantos caminhões chegaram, se o caminhão do depósito tal veio ou se foi outro caminhão. Então foi o que eu fiz, eu observei isso e eu bolei para ele uma planilha de controle simples, cara. Simples, manual, porque eu sabia que se eu fizesse no computador ele não ia fazer, porque ele tava lá na hora, não tinha computador. Então eu imprimi a planilha, onde ele poderia pedir para um funcionário dele ou ele mesmo anotar a placa do carro, a hora, o momento. Coloquei uma pranchetazinha, ainda coloquei a logomarca da minha empresa. Cara, ele ficou extremamente feliz com isso, velho. Ele disse, porra, velho, muito obrigado, eu tava com essa dificuldade, ninguém tinha me falado isso aqui. Cara, olha que organização. Todos os meses ele mandava uma foto pra mim da planilha preenchida, disse que tornou muito mais organizado os trabalhos dele. Cara, isso é um over delivery, velho, uma coisa simples. Então, durante o trabalho, é a palavra-chave. A palavra-chave desse Lioncast é se importar. Você se importar com aquele cliente, ver o que ele precisa, ver o que ele tá precisando naquele momento que ele não tá vendo. Como é que você pode ajudar? Eu trabalho com parte ambiental, mas eu sei o que é uma organização de entradas e saídas, por exemplo. Eu sabia que aquilo ali ia prejudicar ele, estava prejudicando ele. Então, eu ajudei da minha forma que eu pude ajudar. E ele ficou muito agradecido, até hoje é meu cliente. Então, guarda essa sacada para você e pense, quando você fechar seu primeiro contrato, como eu posso entregar mais do que eu prometi. Perfeito. A gente vai ficando por aqui. Você que assistiu a gente aí pelo YouTube, curte, compartilha e comenta. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike, que tá tudo certo. Comenta aqui embaixo também qual o outro tema, algum tema que você gostaria que a gente debatesse sobre o mercado de consultoria ambiental. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E valeu! Valeu!